Josué capítulo 1, e o verso 1 diz assim: E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto, levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto até o Líbano, até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até ao grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim também serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e noite, para que tenhais cuidado de fazer tudo conforme está escrito. Porquanto farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Amém. Graças a Deus. Meus queridos, o livro de Josué é um livro onde eu gosto muito. Afinal de contas, Josué, eu tenho como um espelho para a minha vida, para o meu ministério, algumas lições de liderança. Nós podemos absorver na vida deste general. Josué foi o sucessor de Moisés. E é interessante que a palavra do Senhor, ela vai deixar bem claro, no verso 1 do livro de Josué, dizendo assim: E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Então, queridos, Deus está falando aqui com o general, com o jovem Josué, e está incumbindo uma missão a ele. E a palavra do Senhor diz que Moisés já estava morto. E Deus fala com Josué dizendo: levanta-te e passa este Jordão. Passar o Jordão é um desafio. Passar o Jordão, queridos irmãos, muitas das vezes não é tão fácil, porque é um desafio de fé, irmã Cristiane. E algumas atitudes de fé, de confiança em Deus, nós podemos extrair aqui nos textos que nós lemos da parte de Josué. E estas lições, elas nos fazem atravessar o nosso Jordão. Talvez eu estou pregando para pessoas que estão em casa, ou até mesmo de alguns que podem estar aqui, que estão enfrentando um desafio em sua vida, e nesta hora nós precisamos de uma palavra da parte do Senhor. E a primeira palavra que Deus vai dirigir para Josué, naquele momento, é uma palavra de atitude. E Josué precisava confiar no Senhor.
precisava confiar na promessa de Deus. E a primeira palavra de atitude para Josué é quando o Senhor diz no verso de número 2, levanta-te. Nesta palavra, queridos, Deus está falando para Josué, Josué, esqueça o seu passado. Moisés já está morto. Olhe para o futuro. Está na hora, queridos, da igreja entender isto. O passado, ele pode muitas das vezes nos paralisar. O que tem de pessoas, queridos irmãos, parados no passado, o que tem de pessoas que não abraça a promessa, que não vive a palavra de Deus, porque estão presos ao passado. E a palavra do Senhor diz no livro de Josué, no capítulo 1 e o versículo 2, Moisés está morto, mas a vida continua. Moisés já morreu. Eu conto contigo, porque tu farás herdar este povo a terra da promessa. Então, queridos, é tendência natural, queridos irmãos, do ser humano, no momento de crise, no momento de dificuldade, em algumas circunstâncias da vida, nós querermos ficar parados, nós não termos atitude diante dos problemas, mas a palavra de Deus para a sua vida é esta: levanta-te, tenha atitude, esqueça o passado, olha para o futuro, oh, louvado seja Deus. Outra verdade que nós podemos extrair aqui nesse texto, aí o Senhor vai trazendo promessas aqui para Josué, Deus vai dizendo, porque tu e este povo vão herdar a terra, todo lugar que vocês pisarem a planta dos pés de vocês, vai ser o lugar da promessa, ninguém poderá resistir todos os dias da tua vida, porque assim como lá no passado eu fui com Moisés, assim também serei contigo. O meu poder não mudou, a minha palavra permanece sendo a mesma. Então nós devemos confiar nesta palavra, devemos confiar na promessa de Deus. Aleluia. Então, queridos, para que a gente atravesse o Jordão, e eu já disse para os irmãos que Jordão são algumas circunstâncias em nossas vidas, que é necessário atitude de fé, onde você não resolve com a tua própria força, onde você não resolve com a tua capacidade, mas é o momento em que você confia na promessa de Deus, que você confia na palavra do Senhor, é neste momento que a gente precisa agir. Aí vem a palavra no verso de número 6, quando diz assim, esforça-te, mas não somente esforça-te, mas a palavra diz assim, e tem bom ânimo, aleluia. Então o esforço, queridos, é uma condição, auxiliar irmão Ednelson, para que a gente viva as promessas de Deus. O esforço, Deus está dizendo aqui para Josué, que era uma condição para que eles herdassem a terra. Deus disse, olha, levanta-te, Deus dá promessa, e depois Deus diz, mas te esforça, e tem de bom ânimo. O Senhor Jesus disse que o céu, o reino de Deus, ele é tomado por esforço. Aleluia. Todos aqueles, queridos, que são chamados por Deus para uma batalha precisam se esforçar. Para a gente estar na frente da obra, nós precisamos nos esforçar. E há momentos, queridos irmãos, em que a gente acha que vai sucumbir. Há momentos em que a gente acha que vai perder as estruturas, mas é justamente quando a gente acha que vai sucumbir, que não tem mais estrutura, é que o poder de Deus se aperfeiçoa em nossas fraquezas. E há uma palavra de Deus para a sua vida. Pode a carga estar pesada, pode você dizer, eu não suporto mais, mas te esforça, tem de bom ânimo, porque você tem promessa de Deus na sua vida. Não existe, e isto Deus vai mostrar aqui para Josué, conquista sem esforço. Prova disto, você só passa em um vestibular, em uma faculdade, você só alcança um diploma
quando você se esforça. E não é tão fácil você levantar cedo, você estudar. E geralmente, queridos irmãos, plantar não é tão fácil, mas não existe colheita sem que a gente plante. A Bíblia diz: aquele que anda, levando a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Aleluia. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida, para os irmãos que aqui estão. Você pode até estar chorando agora, porque está plantando. Mas a palavra de Deus para a sua vida é esta: ei, não desista, mas resista, continue, se esforce. Há uma palavra para um dos reis de Israel, lá no livro, se eu não me engano, de 2 Crônicas, quando a palavra diz: não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa, continua firme. Deus estava dizendo para Josué que toda fortaleza, por mais firme que aparentemente pareça, não ia ficar de pé. Deus ia fazer o povo conquistar. Mas o que me chamou a atenção, pregador irmão Ednelson, é que a palavra diz assim, no verso de número 6: porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a teus pais. Aí Deus vai novamente dizer para Josué: tão somente esforça-te. Aí Deus vai dizer algumas coisas. Primeiro, para teres o cuidado de fazer tudo conforme a lei que eu ordenei a Moisés. Ei, você sabia que para viver o propósito de Deus, o projeto de Deus, você tem que se esforçar? Você sabia que para que você ande no centro da vontade de Deus, para que você cumpra a palavra, você tem que pagar um certo preço? Claro que o preço da salvação Cristo já pagou por nós, mas é necessário a gente abrir mão de algumas coisas para que a gente alcance o reino. Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Não há como nós sermos vitoriosos, não há como, queridos, a gente ser bem-sucedido se a gente não tem uma vida pautada na palavra. E isto o Salmo de número 1 vai nos reforçar quando ele diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, e que dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer será bem sucedido. Aí o Senhor diz: levanta-te, esforça-te e anima-te. Irmãos, para Deus não é só fazer. Irmã Cristiane, eu disse para os irmãos aqui no início que a vida de Josué é o maior exemplo de liderança para a minha vida. Deus não quer que somente você faça alguma coisa para Ele. De nada adianta você fazer e fazer desanimado. O que Deus está dizendo para Josué é isto: Josué, você vai ter que atravessar o Jordão, você vai ter que enfrentar batalhas, mas não perca o ânimo, tenha bom ânimo, anima-te. Você já viu aquelas pessoas desanimadas? Você conversa: irmão, como é que está? Eu estou fraco. Que nem aquela galinha de Angola: estou fraco, estou fraco, estou fraco, estou fraco. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende o quê? Bom ânimo. Eu venci o mundo. Oh, louvado seja Deus. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Aleluia. Os irmãos que estão sentindo a graça nesta palavra, glorifique ao Senhor. Anima-te. Evangelista, pastor, mas a igreja está fechada. Mas os céus estão abertos. A porta do céu não está fechada. É necessário a gente se esforçar. A gente não pode perder o ânimo.
Não sei se os irmãos já perceberam, quando você vai conversar com uma pessoa desanimada, às vezes você chega tão alegre, você fica tão pesado. Tão pesado. Tem umas pessoas que tudo enquanto não vai dar certo. Não vai dar certo, não está perdido, a causa está perdida. Ei, não está, aleluia. Por que não está? Porque Deus está no controle. Deus está no controle desta situação, não está perdida. Mas Josué está morto, mas Deus está no trono. Mas Moisés está morto, mas Deus está no trono. Deus vai mostrar, queridos, que o homem pode passar, mas ele permanece. Então tenha bom ânimo. Contagie as pessoas pelo teu ânimo. Faça as coisas para Deus, mas faça animado, com ânimo. Aí o verso 7 diz assim: não somente esforça-te e tem bom ânimo para teres o cuidado de fazer tudo conforme toda a lei que eu dei a meu servo Moisés. Dela não te desvies nem para a esquerda, nem para a direita, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. E o verso 8 diz assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela de dia e de noite. Era o segredo de Deus para que Josué fosse um vitorioso. Era meditar na palavra. Porque quando você medita na palavra, vem as palavras negativas, vem as pessoas tóxicas tentando fazer com que você desista, mas a palavra de Deus já está no teu coração. Você tem convicção do Deus que você serve, você tem promessa de Deus. Então, ao invés de você ouvir as pessoas que não creem no teu ministério, que não acreditam na tua chamada, que não acreditam naquilo que Deus tem para a sua vida, medita na palavra de Deus, toma posse da promessa de Deus para a sua vida. Aleluia. Deixa eu perguntar, você tem o hábito de meditar na palavra do Senhor? Os irmãos que aqui estão, vocês têm o hábito de meditar na palavra de Deus? De que é que você tem se alimentado? Irmãos, tem tanta gente se alimentando de tanta porqueira que está aí no mundo. Tem tanta gente se alimentando de tanta coisa que está aí no mundo. Olha, eu fico preocupado, queridos, principalmente nessa época de pandemia. Tem uma coisa aí chamada Netflix, que é uma série atrás da outra. E tem gente se alimentando, se alimentando, se alimentando. Há uma frase que diz que o homem, ele é aquilo que come. Se você medita, se você vive a palavra, se você ama a palavra, se você guarda a palavra no seu coração, se você diariamente, porque a Bíblia diz, medita na palavra de dia e de noite, a tua mente é mudada, o teu pensamento é diferente. Deus estava dizendo para Josué, não tem como você fazer a obra, não tem como você ser um vencedor, você cumprir o propósito de Deus, se a tua mente não for moldada pela palavra. A outra verdade que nós podemos aprender aqui, e aqui eu quero terminar, no versículo de número 9, o último que nós lemos diz assim, não tu mandei eu, esforça-te, mais uma vez Deus vai falando isto para Josué, mais uma vez Deus diz, tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares, ou louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Deus estava reforçando para Josué, esforça-te, não perca o ânimo, você não vai fraquejar. Por quê? Porque o Senhor diz assim, porque o Senhor teu Deus, Ele é contigo, onde quer que você coloque a planta do seu pé. Você está em casa? A presença de Deus está aí. Você está no trabalho? A presença de Deus está com você. Aleluia. Não perca o ânimo. Fica firme. Propósito com Deus. Não nega. Esse é o maior tempo em que pessoas estão tendo tempo para buscar o Senhor. Infelizmente, muita gente
está fracassando. Ei, só que o nosso Deus, ele é tão bom. Ele não tem problema com os nossos fracassos. Deus não tem problema com os nossos fracassos. Pastor, Deus não tem? Deus não tem problema com o teu fracasso. O que Deus odeia é a hipocrisia. É de pessoas que não reconhecem que fracassou. Então, se você não tem cumprido o propósito de Deus, a vontade de Deus, está na hora de você reconhecer que fracassou. E ainda a saída para a sua vida. Se você não tem servido a Deus da forma que Ele quer, ainda a saída, porque o nosso Deus é um Deus de misericórdia. E eu quero convidar os irmãos para nós ficarmos de pé. Eu quero orar por você que está em casa. Aleluia. Não abandona o teu altar. Não abandona a tua comunhão com Deus. Medita na palavra de dia e de noite. Esforça-te. Aleluia.